Olá, boa noite. Estamos ao vivo nesse feriado da Proclamação da República e começamos destacando mais uma derrota do Corinthians no Brasileirão, a 14ª no campeonato. Ontem no Mineirão, o Timão tomou um gol do Cruzeiro logo nos primeiros minutos e depois, com um a menos, não conseguiu buscar o empate. Vamos ver. No Mineirão, reedição da final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians. E logo aos 3 minutos, a Raposa assustou no chute de Robinho. Aos 6, Cássio salvou o Timão mais uma vez, depois do chute de David. Aos 13, não teve jeito. Danilo Avelar e Douglas bateram cabeça e a bola sobrou para Fred. O atacante tocou para David, que com um toquinho na saída de Cássio abriu o placar. O goleiro corintiano evitou o segundo da Raposa no chute forte de Robinho. No primeiro tempo, a coisa complicou para o Corinthians. Douglas recebeu o segundo amarelo e foi expulso do jogo. Mesmo assim, no segundo tempo, o Timão melhorou. Depois da jogada de Pedrinho pela esquerda, Danilo Avelar cabeceou e obrigou Fábio a fazer linda defesa. 6 minutos depois, grande chance corintiana. Thiaguinho encheu o pé de fora da área. Fábio tocou na bola e ela acertou o travessão. O Cruzeiro respondeu. Ezequiel recebeu livre dentro da área e cruzou. Léo Santos tirou e a bola bateu nas costas de David. Aos 37, Fábio evitou o gol corintiano depois da cobrança de falta de Jadson. E já aos 41, Matheus Vital chutou pro gol e Fábio, mais uma vez, fez uma bela defesa e garantiu a vitória do Cruzeiro por 1-0. O Fábio fez grandes defesas ali, nós criamos até. Foi muito parelho em termos de posse, a gente um pouquinho mais, mas até finalizações, finalizamos bastante, mas não conseguimos botar a bola para dentro como nós conseguimos contra o Clássico São Paulo. Lógico que quando você joga grandes jogos assim e com jogador a menos é muito mais difícil. Não é o Corinthians, isso é qualquer equipe do mundo, né? Então a gente tem que ter o equilíbrio para terminarmos com os 11 jogadores para a gente estar cada vez mais próximo da nossa vitória. A gente sabe que o Corinthians não cai, né? Mas essa pressão faz parte, né? Essa emoção, esse drama. Mas a gente sabe que o Corinthians não cai. Não cai porque eu estou falando não, não cai pela qualidade do meu grupo. Isso não tem chance do Corinthians cair. Bom, meus amigos, boa noite Celso, boa noite Miller. Estamos aqui no feriado, como já disse o Celso. E será que não cai, Jair? Será que o Corinthians não cai, meu filho? Olha, eu acreditava que não cairia mesmo. Mas eu estou começando a duvidar, porque os resultados não vêm. E mais uma vez ontem, se não fosse o Cássio, e se não fosse o goleiro do Cruzeiro, o Fábio, o jogo teria sido 4-4, 5-5, 8-8, porque foi um jogo que no segundo tempo surpreendeu todo mundo. Então, eu acho o seguinte, o Corinthians joga melhor com 10 caras do que com 11. Com a menos, Chico? Com a menos, Miller. Eu não sei qual é o mistério que acontece, Celso e meu querido Miller, que no segundo tempo, igualzinho contra o São Paulo, que perdeu um jogador no segundo tempo, o Corinthians jogou muito melhor e podia ter dado um cacete no São Paulo. Aconteceu a mesma coisa ontem. Será que, então, a revolução do futebol do Jair Ventura é jogar com 10? Mas não tem que ser uma via de regra, né, Chico? Mas Miller do céu. Com igualdade de condição, estava jogando mal. Estava jogando mal. Com um a menos, no segundo tempo, as melhores chances foram criadas pelo Corinthians, isso é verdade. Pelo Corinthians, e foram salvas pelo goleiro. Olha essa bola de cabeça. O cara testou no meio do gol, é verdade, mas é uma bola difícil, porque ela é rápida. E reflexo do Fábio, né? E reflexo. E essa aí, então? O Thiaguinho pegou, a bola já ia no ângulo, se ele não põe a mão. Quer dizer, ele espalmou, foi no travessão, podia ter espalmado para dentro. Essa aí também o Corinthians deu sorte, né? Mas enfim. E outra coisa, para encerrar a minha abertura e passar para o meu querido Miller, que entende mais de futebol que eu. Mais uma vez um lance polêmico. Atrapalhou o Corinthians. Mais uma vez. Qual, Chico? O lance em que 2 corintianos disputam a bola com um cruzeirense e o juiz, a bola espirra lá pro nosso querido Fred, o Cone da Copa de 2014, e o Cone dá a bola para o Davi. Mas ele, quando pega a bola, ele está em impedimento. No meu modo de ver, não foi o corintiano que bateu, foi uma jogada dividida. Vai saber lá quem tocou. Sim. Né? Então, quer dizer, mais uma vez, o Corinthians acaba sendo prejudicado
por uma sequência de um lance que é meio estranho. E os dois estavam impedidos, não se enganem. O Fred estava impedido e estava impedido o David também. Mas, enfim, paciência. Mais um jogo que o Corinthians é prejudicado. Agora, meu amigo Celso, o Corinthians, tudo bem que tem adversários piores, tecnicamente. Mas se não fizer a sua parte, vai entrar ali no caminho do rebaixamento, Chico. Então, o Jair Ventura, o discurso dele sempre é o mesmo, ele fala que o Corinthians tem qualidade, mas esta qualidade na praticidade não está tendo efeito. Aliás, indo ao encontro disso que você está falando, Miller, a gente vai mostrar uma tela com os últimos 4 jogos do Corinthians neste Brasileirão. Lembrando que 2 deles são adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Então vamos conferir. Timão encara o Vasco em casa, jogo difícil, né, decisivo. Depois pega o Atlético Paranaense fora, mais paulado ainda. Difícil. A Chapecoense, o Corinthians recebe em Itaquera. E não se iludam que normalmente o Corinthians empata em 1-1 com a Chapecoense aqui. E a Chapecoense precisa de pontos também. Pois é. E contra o Grêmio em Porto Alegre para fechar a participação no Campeonato Brasileiro. Um dos melhores times do Brasileirão. Pois é. E aí vem algumas coincidências negativas para quem gosta de superstição. Em 2007, quando o Corinthians foi rebaixado, o Corinthians perdeu para o Vasco no Pacaembu, que vai pegar o Vasco em casa, dessa vez em Itaquera. 1-0 Allan Kardec. E foi rebaixado justamente contra o Grêmio na última rodada. Então tem corintiano que está passando mal com esses dados aí. Ou seja, só recapitular, o Vasco em casa, jogo para matar ou morrer, sim. Atlético Paranaense fora, porque é difícil, o Corinthians não é favorito, Chapecoense em casa, outro confronto direto e o Grêmio para fechar. Ou seja, o Corinthians tem que vencer tanto o Vasco como a Chapecoense para continuar. E empatar com o Atlético, né? Pelo menos. Mas eu acho que se vencer Vasco e Chapecoense já se livra. Sim, porque o Atlético Paranaense também precisa do resultado. Porque ele precisa subir para chegar ali e sonhar com a Libertadores. O Grêmio também. Quer dizer, são jogos difíceis que o adversário, além de ser bom, precisa da pontuação também, tanto quanto o Corinthians. Só lembrando que o Atlético Paranaense já está praticamente na final da Sul-Americana. Então, quer dizer que, não sei não se vai se empenhar tanto assim, ou para... Que aqui entre nós, entre Sul-Americana. Agora você acha de sexto lugar, Celso, eu prefiro a Sul-Americana. Você acha que com esse futebolzinho aí, o Jair Ventura vai permanecer para 2019? Eu não acredito. Eu também não. E o pior se já não bastasse essa pressão toda, a Gaviões da Fiel, né, que é a maior organizada do Corinthians, está preocupada com o momento do clube do campeonato, como qualquer outro corintiano, mas em vez de apoiar, promete protestar amanhã à tarde no CT Joaquim Grava. Em nota publicada na manhã de hoje, a organizada convoca a torcida corintiana para comparecer no centro de treinamento do clube. Abre aspas. Faltam apenas 4 rodadas para o fim da temporada e não aceitaremos ver um time sem raça e sem jogar com o coração nos últimos jogos. O compromisso de toda a torcida para ajudar o Corinthians a sair dessa situação começa amanhã no CT. O Corinthians não é brincadeira, fecha aspas. Esse protesto pode ajudar o Timão na reta final? O que você acha? Olha, Chico, Celso, eu acredito que por ser o Corinthians, que é um clube diferente, porque tem uma torcida apaixonada, a torcida que faz a sua parte, esse tipo de pressão é positivo. É positivo? É positivo para a equipe. Porque pode ver, a torcida quando protesta, quando faz pressão, o jogador come a grama, como diz na gíria do boleiro, entendeu? Então, para o Corinthians, especificamente, esta pressão da torcida é positiva. Aí a palavra é um ex-jogador, Chico. Eu concordo plenamente com o Mira. Eu acho que é positiva. Porque nessa hora é a hora de cobrar. Claro. Agora é a hora de cobrar. Quando o time está bem e aí a torcida não está satisfeita porque não foi campeão tal, mas ficou em vice, em segundo lugar, aí é uma hora meio errada de cobrar, porque a campanha do clube foi satisfatória. Chegou em segundo lugar, como foi na Copa do Brasil. Aí ninguém cobrou ninguém. Nós vimos o que aconteceu, aquele VAR, aquela confusão toda que anulou o gol do Pedrinho. Mas agora não. Agora, se o Corinthians, que nem disse o Celso, disse muito bem, não ganhar do Vasco em casa e do Chapecoense em casa, aí, vai ganhar de quem? Até porque os adversários que estão embaixo podem pontuar positivamente. Exatamente, né? E segurar o Atlético Paranaense, antes do jogo do Grêmio. Eu vou pedir permissão para vocês para contrariar. Eu acho que esse tipo de protesto nesse momento, acho que cria mais ansiedade, aumenta o peso nas costas e mais atrapalha do que ajuda.
De qualquer forma, você que está em casa e sabendo desse barulho programado pela organizada do Corinthians no treino de amanhã, nós lançamos a seguinte enquete nessa quinta-feira. Com os corintianos na luta contra o rebaixamento, o protesto da torcida mais ajuda, como entendem o Miller e o Chico, ou atrapalha, como eu entendo? Você dá o seu palpite pelo site gazetesportiva.com e também usando a hashtag Gazeta Esportiva. E aí no final do programa a gente lê também os destaques da interação com os internautas pelas redes sociais. Bom, agora a gente vai mudar de assunto e vai acionar o repórter Osmar Garrafa, que está no estádio do Morumbi para acompanhar o duelo entre São Paulo e Grêmio. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Celso. Boa noite a você, ao Chico, ao Miller, enfim, aqueles que estão acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo aqui do estádio do Morumbi. Logo mais às 19 horas, bola rolando, sequência do Campeonato Brasileiro, valendo vaga pelo G4. É o São Paulo recebendo o Grêmio. As duas equipes somam 58 pontos. Veja o tamanho da importância dessa partida. Estão empatadas em número de pontos, mas no critério de desempate, número de vitórias e saldo de gols, o Grêmio tem vantagem e por isso ele está no G4 nesse momento. Na última rodada, o Grêmio passou o São Paulo é o 5º colocado e o Grêmio é o 4º colocado. Então o jogo dessa noite vale para o São Paulo uma vitória para o São Paulo voltar ao G4. Vamos, aliás, acompanhar como será essa briga daqui até o final do campeonato entre São Paulo e Grêmio por uma vaga no G4. O São Paulo que tem aí, como acompanhamos na tela, o Diego Souza como artilheiro com 11 gols. A sequência de jogos do São Paulo, Celso, é a seguinte: hoje enfrenta o Grêmio aqui no estádio do Morumbi. Depois tem o domingo, aqui também no Morumbi, o Cruzeiro jogando fora de casa. Aqui no Morumbi, desculpe. Então, Grêmio em casa, Cruzeiro em casa. Depois, o Vasco da Gama fora. Aí o São Paulo recebe na penúltima rodada o Sport em casa e encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro, nessa briga pelo G4 contra a Chapecoense em Chapecó. O Grêmio tem a seguinte campanha. O Grêmio que tem o Everton como artilheiro com 11 gols. O São Paulo hoje no Morumbi, ou seja, fora de casa. Depois recebe na Arena Grêmio, lá em Porto Alegre, no final de semana, a Chapecoense. Aí sai por 2 vezes contra Flamengo no Rio de Janeiro, Vitória em Salvador e encerra a sua participação no Campeonato Nacional contra o Corinthians jogando na Arena Grêmio lá em Porto Alegre. O jogo de hoje marca, como é sabido, a estreia, mais uma vez, do técnico André Jardine. Ele assume a equipe até o final do Campeonato Brasileiro de forma interina e aí o São Paulo decide se ele permanece para o próximo ano, mas até o final do Campeonato Brasileiro o André Jardine será o técnico. Ele vai reassumir o São Paulo dessa forma, ou seja, de forma interina, pela 3ª vez. Foram 4 jogos que ele já comandou o São Paulo, sendo 3 vitórias e 1 derrota. O repórter Adriano Dolfi acompanhou o último trabalho do André Jardine, a preparação do São Paulo para essa partida. Vamos acompanhar. Trabalhar no São Paulo não é nenhuma novidade para ele. Desde as categorias de base, o técnico André Jardine vem obtendo sucesso no tricolor. E agora é a nova aposta da diretoria e do presidente Leco. Nascido em Porto Alegre, o treinador acumula diversos títulos com o time sub-20. No profissional, como interino, já ostenta um aproveitamento de 80% dos pontos, com 4 vitórias e 1 derrota em 5 jogos. André Jardine tem agora a missão de elevar a moral da equipe e, claro, melhorar o futebol apresentado pelo São Paulo, que liderou todo o primeiro turno, mas apresentou uma evidente queda de rendimento no retorno, que pode custar a vaga direta à Copa Libertadores no ano que vem. E nada melhor que um confronto direto em casa para recomeçar o trabalho. Grêmio em 4º e São Paulo em 5º, ambos com 58 pontos, duelam no Morumbi. Jardine já implementou algumas mudanças nos treinamentos e novos recursos para aprimorar a parte tática. Esperança de um São Paulo com um novo comportamento, para um homem de confiança da diretoria do clube.
Bom, restando pouco mais de 40 minutos para o início da partida, 41, 42 minutos, claro, os times já estão na casa. E nós acompanhamos a chegada de São Paulo e Grêmio. E o Reinaldo, Celso, ele é meio adepto àquilo que nós fazemos no nosso time da Gazeta na Copa Imprensa. Um sonzinho antes do jogo para animar o ambiente, até porque para abafar a saída do Diego Aguirre, né? Precisa melhorar o ar. E esse foi o clima na chegada do São Paulo e Grêmio, que, repito, já estão aqui no Morumbi. Acompanhe. Deixa o som aí que tá rolando. O que tá rolando na caixa aí? Põe o som aí, pai. Vamos ver o que tá rolando aí. Pouco sereno. Põe aí, assim pra nós aí, vai. Por quê? Não pode ser? Sinto que o amor virá. Juro que... Dá pra ir no gogó? Nada, dá não. Deixa pros caras. E esse São Paulo novo aí, Reinaldo, com o Jardine, enfim, o que dá pra gente esperar? O professor falou na semana aí o que ele queria, né? E a gente tá focado no que ele pediu pra fazer o nosso dever dentro de campo, consequentemente sair com resultado positivo. Então fazer o que ele pediu durante a semana para tudo dar certo na partida e a gente sair com o resultado. A gente sabe que é um jogo bastante difícil, né? As duas equipes brigam pelo G4. Então cabe a nós, né? Cabe a nós fazer um bom jogo e, se Deus quiser, ser com 6 pontos. Sabemos que é sempre difícil jogar aqui no Morumbi, mas a nossa equipe está preparada para fazer um grande jogo e poder buscar um grande resultado, que é mais importante. Esse número grande de desfalques, o quanto preocupa? Nosso grupo é um grupo qualificado, um grupo que está preparado para jogar no grupo do Grêmio, tem que saber, então está todo mundo pronto e quem Renato optar em colocar vai dar conta do recado. Tá certo, tá aí, portanto, o registro das chegadas das delegações de Grêmio e São Paulo. Você sentiu, o Grêmio não tem 5 de seus titulares, o São Paulo também tem problemas. O Diego Carneiro é desfalque certo, não joga essa partida e o Jardine já confirmou o time, hein? Ele abandona o esquema com 3 zagueiros, traz como novidades o Everton, o Elinho e o Nenê hoje não vai fazer biquinho porque começa jogando. Gian no gol, Bruno Pérez, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Hudson, Jusilei, Nenê e o garoto Elinho que vai começar a partida. No ataque, Trellis e Everton confirmado. Daqui a pouquinho eu volto, viu, Celso? Clima no Morumbi esquentando, 19 horas, bola rolando para São Paulo e Grêmio. Vale vaga no G4, Celso. Muito bem, Garrafa, obrigado. Então a gente conversa daqui a pouquinho de novo aqui no Gazeta Esportiva e aproveito até para dar uma dica para vocês. São Paulo e Grêmio poderia ser final de campeonato, briga pelo título e na verdade vale só Libertadores. E o Nenê não vai poder fazer biquinho, vai ser escalado pelo Jardim. O Chico e Celso são duas coisas diferentes. Os títulos, começar pelo treinador, os títulos do Jardim na base não quer dizer nada no profissional. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vídeos Malós no Corinthians. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, são duas coisas distintas, né? É uma grande chance que o presidente está dando para ele. Se vencer, resultado, é a lei da bola. Se vencer, conseguir os resultados, permanece no Paulistão, né? No começo do ano. Agora, se os resultados não vierem, o Abel provavelmente será o treinador. Outra coisa, com relação ao jogo de hoje, Celso, eu penso o seguinte, é um time em transição contra um time já bem sólido, que é o Grêmio. É um time que não tem o seu principal jogador, que é o Luan, mas tem um outro principal jogador, que é o Everton. E é um time bem entrosado, já tem uma identidade formada. Por isso, São Paulo terá dificuldade. Eu gosto desse esquema, no 4-3-3. O Nenê com liberdade, só que, Chico, o Nenê depois do bico vai ter que jogar agora. Sabe por quê? Porque ele ficou com o bico, brigou com a Aguirre, aquela coisa toda, querendo jogar, tudo bem. O jogador tem que ter essa revolta, mas tem que respeitar a decisão do treinador. Agora, a partir de hoje, Nenê, você vai ter que jogar muita bola para provar que você tem que ser titular do São Paulo. Você deu sorte que o Edmar machucou, porque o Edmar é um grande jogador e no ano que vem ele vai arrebentar no tricolor. Agora, você vai ter que mostrar que você é útil para a equipe do São Paulo, sem bico, como diz o Garrafa. Claro. Eu estou com o Miller, eu acho que agora a responsabilidade vai cair tudo nas costas do Nenê. Ele querendo ou não. Porque ele foi o pivô, né? Não digo que foi o pivô porque ele quis, mas acabou entrando no pacote da demissão do... Contribuiu. Isso, claro que contribuiu muito. Só aquela ideia de que não fica o banco. Isso, exatamente, não fico no banco, não quero saber de você, vocês me menosprezaram, não vou cumprimentar o Aguirre, deixou o Aguirre com a mão estendida no vácuo, quer dizer, agora caiu tudo sobre as suas costas, meu filho. Então, vai para campo e desempenha. Agora, uma coisa, eu estava conversando com o Miller aqui, Celso, e tenho absoluta
convicção disso. Se o Cássio fosse o goleiro do São Paulo, o São Paulo já hoje estaria comemorando o título brasileiro de 2018. Porque um dos grandes problemas do São Paulo durante toda a temporada foi a ausência de um bom goleiro. Verdade. Se o Cássio, do jeito que ele está jogando no Corinthians, o Corinthians não caiu até agora por causa do Cássio. Pode ser. Essa é a grande verdade, porque ele tem feito defesas milagrosas e evitado derrotas. Muito mais do que dado vitórias, né? Ontem ele foi até cabecear no último minuto de jogo para ver se saía o gol. Já visto o Fabinho no Cruzeiro, sim. Marcelo Groi no Grêmio. Exatamente. Aliás, o Walter era para ser goleiro do São Paulo aqui, se machucou lá no Corinthians, também deu certo a transação. Exatamente, mas se está lá o Cássio ou o Walter? O Cássio, não, eu digo o Cássio, porque o Cássio a gente está vendo jogar e sabe da regularidade dele e também tem consciência de que ele informa, ele joga muito bem, né? Cássio no gol do São Paulo estaria comemorando o título. É que o jogador olha para trás, vê o Jean, joga o Jean hoje. Claro. Não tem confiança. Não tem, né? Agora, se olha para trás e vê o Cássio... É diferente. Isso é verdade. Bom, eu falava, né, que São Paulo e Grêmio brigam agora por Libertadores, porque título mesmo, quem está muito perto de conquistar o Brasileirão é o Palmeiras. Ontem o Verdão superou o Fluminense no Allianz Parque e igualou a marca histórica de invencibilidade no campeonato com impressionantes 19 partidas sem perder, mesmo número obtido pelo Corinthians na campanha do ano passado. Veja como foi o 20º triunfo do Palestra nesse brasileiro, na reportagem de Fernando Gavini. 18 jogos depois, o Palmeiras volta a se encontrar com o Fluminense. O time carioca foi o último a vencer o Verdão no Campeonato Brasileiro. Mas isso foi há 3 meses e meio. Hoje a história é diferente. Vencer significa para o Verdão se aproximar ainda mais do título de campeão brasileiro. E por isso, a torcida encheu de novo o Allianz Parque. Apesar do domínio territorial, o Palmeiras chega pouco. E só leva perigo quando Bruno Henrique cobra a falta para Júlio César espalmar. Faltava o estádio explodir. Isso aconteceu quando o gol do Cruzeiro contra o Corinthians foi anunciado nos alto-falantes. O Palmeiras cresceu junto com a empolgação da torcida. Borja nem pegou tão bem assim, mas assustou o Júlio César. A única chance do Fluminense caiu nos pés de Júnior Dutra, que mostrou por que nenhum corintiano tem saudade dele. Não demorou e pouco depois aconteceu aquilo que o torcedor mais desejava. Diogo Barbosa fez toda a jogada, William desviou e Borja mandou para dentro. 1-0 para o Verdão. No segundo tempo, o Fluminense voltou mais abusado, teve mais a bola, mas chance mesmo só essa cabeçada que Júnior Dutra mandou para fora. Já o Palmeiras não se arriscava, cauteloso esperava por uma fora do Flu para matar de vez o jogo. A oportunidade caiu nos pés de Gustavo Scarpa, ex-fluminense, mas Júlio César fez uma grande defesa. Como o gol não saiu, Filipão decidiu trancar de vez. Tirou Lucas Lima para colocar Felipe Melo. 1-0 estava bom demais. Mas em seu primeiro lance, o volante acertou uma bomba de primeira e marcou o golaço que resolveu o jogo. Naquele momento, a gente optou por uma contenção um pouco maior no setor de meio, por uma marcação e por qualidade do atleta, uma bola de rebote, ele faz um gol muito bonito. Sim, o gol de Felipe Melo resolveu o jogo, mas não terminou, porque deu tempo de Luan marcar mais um para a vitória terminar em grande estilo. Palmeiras 3, Fluminense 0. Com a vitória sobre o Fluminense, o Palmeiras completou um turno inteiro sem derrotas. Nessa sequência invicta, passou por todos os adversários do Campeonato Brasileiro sem perder. Fato que mostra por que o título está cada vez mais perto do Verdão. E a contagem regressiva para ser campeão já chegou ao técnico Luiz Felipe Scolari. É preciso ganhar 8 pontos. Ganhar 8 pontos são 2 vitórias, 2 empates, é muito difícil. Eu gosto de resultado. Se conseguirmos o resultado, foi porque a equipe jogou dentro de uma característica que esses jogadores possuem para conseguir aquele resultado, feio ou bonito, aí depende de cada um. Para algumas pessoas eu sou bonito, para outras, não. Então, fazer o quê?
E o pior, que ele está falando muito sério, Miriam. Sim. E assim, isso é desde os tempos da Parmalat, da cogestão. Todo mundo questionava, queria com o investimento que tinha, que o Palmeiras jogasse com uma academia. Sim. E era aquela coisa mais pragmática. Assim, como diz. Ô Celso, sabe o que acontece? A imprensa criou aquele mito que o Filipão, no mata-mata, é especialista em pontos corridos, não. 20 partidas invicto. Quer dizer, então isso é um mito, né? É uma lenda, porque ele está provando que nos pontos corridos ele deu jeito no time e o time joga muito mais como jogava quando era com o Roger. Com o Roger o time não jogava assim, não. O Dudu está jogando muita bola, o Scarpa entrou ontem e quase fez um gol. Quer dizer, o time do Palmeiras tem um elenco qualificado e todo jogador que o Filipão coloca consegue manter o nível técnico. Coisas que a gente não vê no Fluminense. Um time que já foi campeão brasileiro, um time que tem história no futebol brasileiro, né, Chico? Sim. Mas o time do Fluminense é muito fraco tecnicamente, time muito ruim. O Palmeiras fez 3-0 ontem, Celso, e ficou barato para o Fluminense. Poderia ter sido 4, 5 e seria um resultado normal, pela dinâmica, a qualidade e intensidade do Palmeiras no ataque. Então ontem foi um ataque contra a defesa, literalmente, Chico. Parecia um time profissional jogando contra o Sub-20, né? Jogo treino, né? Me passou essa impressão. O adversário era muito fraco, composto da maioria por garotos, né? O Everton não sujou a camisa. Não sujou a camisa. 90 minutos, mal conseguiram incomodar o goleiro. Agora, esse time do Palmeiras, muita gente... Esse gol do Felipe Melo, ele vai tentar fazer mais uns 5 igual esse aí. Foi um golaço. Foi um golaço. Não, foi um golaço, mas ele vai tentar mais uns 5 e vai errar. De 100 vezes ele vai acertar Tudo bem, mas fez. Pegou lá na veia da bola, né? E a bola entrou no ângulo. Agora, esse time do Palmeiras me lembra muito a seleção que você jogou em 1994. Era um time pragmático. Era um time que jogava pelo resultado. Fazia o resultado. Olha o gol do Felipe Melo aí. Ele não vai acertar nunca mais na vida dele. Felipe Melo, parabéns, golaço. Mas acertou e foi um golaço. Foi um golaço. Primeira. Mas vou te contar uma coisa, nunca mais na vida você vai fazer um gol assim. Parabéns, felicidade, boa Páscoa. Luan fechou o placar, né, Celso? 3-0. 3-0. E poderia ter sido mais. O goleiro que está pregado dentro do gol, não tem jeito, né? Se estivesse chovendo, ô Celso, caísse um raio no travessão, tinha caído na cabeça do... Tinha morrido o goleiro. Não? Agora o Filipão está com esse discurso mais cauteloso, faltam 8 pontos. Na verdade, 2 vitórias e 2 empates em 4 jogos. Mas dependendo do que aconteceu hoje, né? Santos e Flamengo estão jogando, o Internacional pega o América. Se Flamengo e Inter, vamos imaginar, não vencerem, mas percam, o Palmeiras pode ser campeão domingo, já, contra o Paraná, e basta uma vitória só. Não vai ser campeão domingo, assim, matematicamente, porque o Inter pega o América, que já está mais para a segunda divisão do que para a primeira, né? E o Flamengo joga em casa também. Então... Está empatando, 27 minutos do segundo tempo, 0-0 com o Santos. Que o time do Flamengo é bom do meio para frente. A defesa é muito fraca, eu acho, entendeu? O Inter em casa, ele faz prevalecer o fator casa. Joga bem, não é tecnicamente um time bom, mas um time muito aguerrido, um time muito determinado na disputa da bola, por isso que vai vencer o América. Pois e vencendo o América manteve os 5 pontos, mas, enfim, pelo que o Palmeiras questão de tempo, né, Celso? Questão de tempo. Até escrevi isso hoje no site lá, gazetesportiva.com. Se não for domingo, vai ser na quarta. Se não for na quarta, vai ser no outro domingo. Mas eu não tenho a menor dúvida que é do Palmeiras. Se perder do Paraná. Não vai perder do Paraná. Pelo amor de Deus. O Paraná conseguiu perder para o América, em casa. Ele não conseguiu, eu sei, mas o Japão ganhou da seleção brasileira com Altair, Dida no gol, na regularidade que o Palmeiras está, não consigo imaginar. 20 partidas invicto. Copa do Mundo, era uma Olimpíada. A propósito, se o Palmeiras vencer o Paraná, aí vai se tornar o recordista mesmo da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. 21 partidas sem perder. Ou seja, uma façanha. Você já estava considerando a campanha do Corinthians fora da curva? Esse Palmeiras pode superar o que o Corinthians fez no primeiro turno do ano passado. Isso mesmo. Que situação, né? Só para atualizar, né, falava que o Flamengo e o Santos estavam 0-0, acabou de fazer um gol, o Flamengo está 1-0 sobre o Santos. Então, o Palmeiras já não tem a menor chance de ganhar o título jogo no Rio, já né? domingo, no Rio. No Rio, no Maracanã. Agora, sobre esses gols aí, Bahia deixou... Bahia se livrou do rebaixamento. E o Corinthians a 3 pontos ali da zona da degola. Isso. Mas também, eu vou te falar uma coisa, empurrou, né, o adversário mais para baixo ainda, que é o Ceará. E o Vitória, né? E o Vitória. Quer dizer, empurrou cada vez mais para baixo. Quer dizer, então é o tal negócio. Talvez o Corinthians até escape do rebaixamento
pela ruindade alheia, né? Sim. E não por merecimento próprio, né? Mas, enfim, futebol é futebol, né? Mas que situação, né? Time campeão brasileiro. Sabe, Celso, que eu fico triste é o seguinte, a gente vê grandes equipes lá embaixo lutando para não cair. Sim. Sendo que Corinthians, Fluminense, Vasco, equipes tradicionais do nosso futebol, Botafogo, que já foram campeões brasileiros, deveriam estar disputando vaga na Libertadores ou título. Estão disputando lá embaixo. Isso é uma vergonha para todas essas equipes grandes do nosso futebol. Sem dúvida alguma, porque por mais que seja equilibrado o Campeonato Brasileiro... E não tem que comemorar nada. Se livrou do rebaixamento, não fez mais que obrigação. E isso revela, às vezes, problemas financeiros, falta de planejamento. O próprio Corinthians não pode ser campeão brasileiro no ano anterior eu acho que o Corinthians correr risco de rebaixamento. Celso, Corinthians não é problema financeiro, né? Não, é planejamento. É o número 1 em cota da televisão. É o time que mais ganha, né, Chico? É verdade. Eu estava conversando com o meu amigo Jimi Hendrix, que... Jimi Hendrix? Mas foi uma sessão mediúnica? dele é Jimi Hendrix, o garoto estagiário lá do site Gazeta.com, gazetesportiva.com. Eu estava dizendo para ele o seguinte, que o Santos desse ano aqui foi vítima de várias intrigas administrativas. Várias intrigas. A tomada de poder do novo presidente e tal atrapalhou muito politicamente o Santos. E o Corinthians, mesma coisa. É verdade. Por quê? Porque o André Santos estava esperando as eleições acontecerem, ele, na esperança de que as eleições fossem favoráveis ao partido ao qual ele é filiado, acabou dando tudo errado e agora ele vai ter que arcar com as consequências. Não montou time, não trouxe um bom técnico e aí o Corinthians está jogado às traças. E perdeu o Carille no comecinho do ano. Aí ele vem e fala, não, o Carille não vai fazer falta. Mas como não vai fazer falta, André Sanches? Aliás, aí ele responde, não vai fazer falta porque nós temos uma estrutura pronta. Cadê a estrutura, André? Cadê a estrutura do Corinthians, André? E falando em fazer falta, duvido que algum São Paulino ache que o Aguirre vai fazer falta. De qualquer forma, eu repasso essa pergunta aí para o Osmar Garrafa, que volta a falar ao vivo lá do estádio do Morumbi, onde o São Paulo vai receber o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. É com você, Garrafa. É isso, Celso, e a nossa equipe trabalhando bastante, o Samuel Almeida, o Gutão, todo mundo correndo para lá e para cá, e você já observa, estamos em outro ponto aqui do Morumbi, público pequeno nesse momento, a tendência é que não aumente mais, porque falta um pouco mais aí de 22 minutos para o início da partida. Você observa um público muito pequeno, a torcida do Grêmio aqui ao fundo, a torcida do São Paulo também marcando presença, uma garoa fina nesse momento aqui na cidade de São Paulo. O tricolor já foi para o vestiário, acabou o seu aquecimento há pouco aqui no gramado do Morumbi, e lá ao fundo, bem lá ao fundo, o Grêmio ainda finaliza o seu processo de aquecimento. Agora não é mais só o São Paulo que está escalado, o Grêmio também. O São Paulo, como nós informávamos, Celso, na primeira entrada, tem novidades. O Jardine, além de reestrear como técnico de forma interina, ele muda a forma de jogar e muda peças no São Paulo. Ele não tem para hoje o Carneiro, o jogador está lesionado, está de fora das próximas 4 partidas do São Paulo, talvez volte só na última partida, tem um problema muscular. E no último treinamento, o São Paulo, como informou o Adriano Dolfi, perdeu o Diego Souza com entorse no joelho direito. O Diego Souza também está fora da partida. Então, as novidades do São Paulo para hoje: fim do esquema com 3 zagueiros, e apresenta desde o início 3 novidades. O garoto Elinho, que fez aquele golaço, aquela pintura contra o Flamengo, ele chegou muito sorridente aqui no Morumbi, dava indícios que começaria jogando e vai para o jogo. Além dele, o Everton, que ficou um bom tempo inativo no departamento médico, foi voltando aos poucos, hoje retoma a condição de titular, e não teremos Biquinho. Fim do Biquinho no São Paulo. O Nenê, que estava bicudo, está confirmado, também vai para o jogo. O São Paulo terá o Gian no gol, Bruno Pérez, Arboleda, Bruno Alves e o Reinaldo, que há pouco conversou conosco. No meio campo, Hudson, Jusilei, Nenê e Elinho. No ataque, Trellis e Everton. Este é o São Paulo. Se o São Paulo tem problemas, vaias aqui, que os jogadores do Grêmio estão vindo agora para o banco de reservas e vão para o vestiário. O Grêmio também vem muito desfalcado. São 5 desfalques. O Luan, o Marcelo Groi, goleiro, não enfrenta o São Paulo. O zagueiro Kahneman fica de fora. E os laterais titulares, o da direita, o Léo Moura pela direita. E o Leonardo, que era o substituto dele, também está de fora. Então são 5 desfalques para o técnico Renato Gaúcho. O Grêmio está confirmado com Paulo Vitor, Madison, Jeromel e Paulo Miranda, Michel, Maicon, Ramiro e Jean-Pierre. No ataque, Everton, que é o artilheiro da equipe, e o centroavante Jael.
Daqui 19 minutos, bola rolando, São Paulo e Grêmio, vale vaga no G4. O São Paulo, para passar ao G4, tem que vencer o Grêmio. Em caso de empate, nos critérios de desempates, o Grêmio permanece no G4. E amanhã, tudo no Gazeta Esportiva desse grande jogo, São Paulo e Grêmio. Tá certo, Celso? Certo, Garrafa, bom trabalho para você então, e amanhã a gente vê todos os detalhes desse belo jogo que a gente imagina, São Paulo e Grêmio. E lembrando que você também pode participar do Gazeta Esportiva mandando a sua mensagem usando a hashtag Gazeta Esportiva. Eu lembro que domingo, Miller, você antecipava, que o Jardine usaria ou o Nenê ou o Diego Souza, vai o Nenê para o jogo, e que ele apostaria também na garotada, e o Elinho vai para o jogo. Sim, o Luan, é um bom começo? O Edmar só não vai jogar o Luan, porque machucou o tornozelo. Mas os São Paulinos estavam me perguntando, né? Pô, mas foi a hora boa de ter demitido o Aguirre e tal. Eu disse assim, olha, no futebol, Chico, não existe hora certa nem errada. Ou seja, futebol não existe hora. Não existe hora no futebol. Então, a decisão foi tomada, o Jardim está prestigiado pelo Raí, pelo Leco. Agora, os resultados têm que vir. Se não vier resultado, ele volta a ser o auxiliar do São Paulo e vem um treinador experiente. Com certeza será assim, Celso. A lei da bola não muda. Resultado que vai permanecer o Jardim para 2019. Agora, Trellis, pelo amor de Deus. Tomara que alguém jogue uma água benta ou dá um banho de sal em você, pelo amor de Deus. Se o Trellis fizer um gol hoje, Celso, pelo amor de Deus. Vai dizer que você vai sair pelado da Paulista. Não. Eu vou dizer como o Levir Coupe sempre fala, né? É um burro com sorte. Olha, você está falando esse negócio aí pelado aí. O Neto, o grande, estupendo e magnífico Neto, disse que o Corinthians caísse para a segunda divisão. Ele falou? Ele ia sair pelado. Melhor que o Corinthians não caia. Pra gente ser poupado disso. E ele falou que vai cumprir a promessa. Então, atenção, hein? Eu vi o Neto pelado várias vezes, eu que acompanhava. Mas vamos falar de seleção brasileira, depois você dá esses detalhes. Eu não acho o Neto pelado bonito, não. Né? Celso, se o Trellis fizer gol hoje, eu vou vir com a camisa do São Paulo domingo no Mesa. Boa! Confirmado então, vamos lá. Aí sim, está confirmado. Vamos falar de seleção brasileira. Amanhã é dia de Brasil em campo. A seleção joga contra o Uruguai na cidade de Londres, em amistoso que vai marcar a história do confronto. Isso porque será a primeira vez em 102 anos que as duas equipes se enfrentam fora do continente americano. E como tem sido de praxe, o técnico Tite liberou a imprensa para acompanhar apenas alguns minutos, os minutos iniciais da atividade. As principais interrogações sobre a escalação brasileira para a partida desta sexta estão no setor de meio de campo. Por conta dos cortes de Casimiro e Coutinho machucados, o professor Tite deve promover as entradas de Wallace e Renato Augusto na meiuca do Brasil. Como o jogador do Beijing Guan chegou da China somente na terça-feira à noite, o volante Paulinho ainda tem chances de ser titular. É muito pegada, é muito risco dos treinos, né? Mas, óbvio, é uma competição leal, né? O professor Tite cobre isso da gente, mas acho que isso aumenta o nível de competitividade, a gente acaba levando isso para o jogo, então acho que tem que ser dessa forma, de uma maneira leal, mas com intensidade bem alta. Com o tempo o Tite também vai colocando a gente e não adianta ter pressa também, tudo tem o seu tempo e vamos esperar chegar o momento para que a gente possa fazer o melhor lá dentro de campo. Sendo assim, o provável Brasil que enfrenta o Uruguai em solo inglês terá Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Miranda e Felipe Luiz, Wallace, Arthur e Renato Augusto, Douglas Costa, Neymar e Roberto Firmino. Miller, vou te contar uma coisa. Se eu fosse CBF, não marcaria jogos mais até o final do ano. Eu não teria esses dois amistosos. São os amistosos que não acrescentam nada. Não acrescentam absolutamente nada. Para a comissão técnica e nem para os jogadores. Exatamente. É uma renovação que continua velha, Chico. É uma renovação velha. O Firmino na frente, coloca o Richarlison que está arrebentando lá no time dele. É verdade. Entendeu, Chico? Muda o goleiro, quer dizer, ele levou o Paulinho de novo para a seleção. É uma renovação. E até porque, ano que vem, Celso, tem Copa América. É isso aí. Pô, joga com a garotada. Arthur, sim, beleza. Agora, o Richarlison também. Quer dizer, muda a cara da seleção e faz uma nova seleção. Agora, se permanecer com os mesmos erros do passado, o Alisson no gol, Miranda, o Felipe Luiz lateral esquerdo, pô, coloca os jogadores novos aí, tem um monte de jogador brasileiro jogando fora, Chico. Então, essa renovação, para mim, é uma renovação que está muito devagar.
E esse amistoso, para mim, não deveria nem existir. Exatamente. E você também acha que essa renovação da seleção brasileira está muito devagar? Vai, interage com a gente, use a hashtag Gazeta Esportiva e diga se essa seleção realmente está precisando renovar ou se o Tite está certo no trabalho que ele vem desempenhando. Estamos de volta destacando a 15ª edição do Troféu Mesa Redonda. A votação para a escolha dos melhores do Campeonato Brasileiro já foi encerrada e você que está nos acompanhando ajudou a selecionar os 11 melhores dessa edição. Agora, ficamos na expectativa, contando os dias para receber todos esses craques aqui nos estúdios da Fundação Casper Libero. Então anota aí, o Troféu Mesa Redonda vai ao ar no próximo dia 9 de dezembro, às 9h30 da noite. Sempre lembrando de agradecer a nossa querida Lux Colo, que está com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano. Bom, hoje pela manhã, Corinthians e Palmeiras começaram a decidir no Parque São Jorge o Campeonato Paulista Sub-20. Veja como foi o derby da garotada na reportagem de Alexandre Silvestre. Corinthians e Palmeiras na fazendinha, Belo. E tem profissa em campo. Ô, papagaio! Esse aí até a minha mãe faria. Na volta, o Janderson ensaia um voleio. Jogadinha de manual, do fundo para trás, na medida pro 10 do Coringão deitar a redonda na rede. Fabrício olha. Olhou bem pra bola e colocou lá dentro. Sim, graças a Deus deu tudo certo, né? Apesar da piadinha aí, mas pude ajudar a equipe, o gol não foi só meu, foi de todos nós. O goleirão do Palmeiras parece incomodado, também com o apito. E os caras da linha com a bola. Vale para os dois times, hein? No finzinho do primeiro tempo, Anderson protege bem o patrimônio. No intervalo, o conhecido Chicão, ex-zagueiro do Corinthians, ídolo da Fiel, parece desconfiado dessa geração. Safra nada pronta para o atual Corinthians, equipe principal. Não vejo um momento certo de subir agora, né? O clube vive uma situação difícil, precisa vencer os jogos. Eu acho que nesse momento precisa de jogadores experientes. Está assumindo responsabilidade dentro de campo. Eu acho que não é o momento certo para alguns jogadores meninos tá entrando na equipe. Até porque depois a responsabilidade cai neles também. Na segunda etapa, Oia manda o 2-0 para o espaço. E o Wesley joga fora o empate. Papagaio na amarra pede pênalti. Papagaiada ele apronta lá na lateral. O zagueiro do Corinthians, João, é valente. De nariz zoado e tudo, não pipoca, mas quase entrega. Nos últimos minutos, ânimos exaltados. E quando termina a peleja, tem neguinho querendo confusão. Deixa disso, pessoal. É só o jogo de ida. Um clássico bastante competitivo. E diante dessa característica, a gente também soube jogar esse tipo de jogo. Não é o jogo que a gente gostaria de fazer, não é nem a característica da nossa equipe. Mas o jogo se apresentou dessa forma e a gente conseguiu sair com a vantagem que interessava pra gente. Bom, pessoal, o jogo da volta está marcado para domingo, 10 da manhã, na Arena de Barueri, só com torcida do Palmeiras no estádio. E o centroavante do Verdinho, o Papagaio, que é macaco velho, apesar de ser jovem, já mandou o recado. Promete dar o troco na rapaziada aqui do Parque São Jorge. A gente sabe da qualidade do nosso elenco e a gente tem que fazer uma boa partida domingo para sair com o título. Partir para cima e virar. Mas se Deus quiser, né? A gente sabe da qualidade do nosso time. Arrogante, moleque, hein? 1-0 na cabeça não é fácil virar não, meu filho. Mas a vida vai te ensinar. Eu só queria falar para os dirigentes do Corinthians que passou da hora de se experimentar o Oia no time de cima. Passou da hora já, passou. Ele pode ir para o time de cima e sumir, mas pode ir para o time de cima e arrebentar, como foi o caso do Pedrinho, né? Então chega de botar o Oia já está pronto. Ou ele encara o time de cima ou não encara.
Vamos falar agora do profissional do Palmeiras. O elenco voltou aos treinos nesta tarde na Academia de Futebol, já pensando no confronto de domingo em Londrina contra o Paraná. Só que só os reservas foram para campo. O repórter Adriano Dolfi nos mostra como foi a reapresentação do Verdão. A torcida do Palmeiras já pensa na contagem regressiva para comemorar mais um título brasileiro. Mas a ordem aqui no Palmeiras, entre os jogadores e a comissão técnica, é exatamente conter esta euforia. Isto porque restam 4 rodadas e apesar de contar com 96% de chances de conquistar esse título, levar mais um troféu para casa, o Palmeiras ainda tem 4 rodadas pela frente. No próximo final de semana contra o Paraná, em Londrina, o time inclusive pode comemorar o título brasileiro. Mas para isso acontecer, precisa torcer por uma combinação de resultados. Torcer por resultados negativos do Internacional, do Flamengo e até mesmo do Grêmio, equipes que ainda possuem remotas chances de levar este título para casa. Para o jogo contra o Paraná, o técnico Luiz Felipe Scolari vai contar com o retorno de Daverson, que estava suspenso. O Luan vai cumprir suspensão automática e o Moisés já retornou aos treinos, ele está recuperado de lesão, mas ainda não se sabe quando ele pode voltar ao time titular. Nem mesmo a lista de 10 jogadores pendurados causa preocupação por aqui. O Verdão ainda treina nesta sexta-feira e no sábado pela manhã. E no próprio sábado segue viagem para Londrina, onde, quem sabe, pode comemorar mais um título de sua história. Da Academia de Futebol, Adriano Dolfi para a TV Gazeta. Pois é, Adriano, mas não vai poder comemorar domingo, não. É que acabou agora há pouco o jogo entre Flamengo e Santos, no Maracanã, e quem se deu bem foi o Flamengo, que venceu o duelo por 1-0. O Gabigol perdeu um pênalti aos 43 minutos do segundo tempo. Com esse resultado, o Flamengo ainda sonha com o título, claro, né? Praticamente impossível, mas não dá para o Palmeiras comemorar domingo. Bom, perdeu alguma matéria, quer rever algum lance que você gostou, ou até mesmo um comentário do Gazeta Esportiva, quer participar do programa? Então é só você se conectar nas nossas redes sociais. Facebook/Gazeta Esportiva, no Twitter e no Instagram é @Gazeta Esportiva e tem também o nosso canal no YouTube /Gazeta Esportiva, onde você tem todo o nosso conteúdo à disposição para assistir no momento em que quiser. E agora a gente vai lembrando que amanhã teremos câmera aberta aqui no Gazeta Esportiva. Você que quer participar, é só aparecer na Avenida Paulista 900 e a gente vai observar agora também como foi a participação nas redes sociais com a hashtag Gazeta Esportiva. Vamos dar uma conferida? Olha só, não é só de apoio que vive futebol, não. Os jogadores do Corinthians precisam entender o que é Corinthians. E a diretoria, um pouco de vergonha na cara, foi a mensagem do Gregório. O Fábio nos escreve o seguinte: acredito na vitória do São Paulo contra o Grêmio usando a hashtag Gazeta Esportiva. O Reginaldo escreve o seguinte: Chico Lang, quando o Corinthians vai mandar esse técnico embora, eu não aguento mais. Acho que o Chico também não aguenta, não. Nem eu. O Jovair escreve o seguinte, ó, sobre a inovação da seleção brasileira, está no caminho correto para fazer outras seleções campeãs. Parabéns, Tite. E é isso. Chegamos, portanto, ao final do programa. Quer falar alguma coisa sobre o Jair Ventura, Chico? Eu falo sobre o Jair Ventura com pesar, porque eu até estava torcendo para que ele desse certo aqui no acima Corinthians. De tudo é o Corinthians. Principalmente no Corinthians. Ele tinha um estilo de jogo mais retrancado. No Santos ele acabou prejudicando o Santos, porque o Santos joga mais ofensivamente. Mas no Corinthians eu pensei que ele fosse dar certo. Mas acabou não dando, né? Então, infelizmente, é mais um que prometia muito e ofereceu pouco. Vamos conferir também o resultado da enquete que tratava do protesto, né, da torcida do Corinthians, que luta contra o rebaixamento e se esse protesto ajuda ou atrapalha. E a maioria respondeu que ajuda, com 62% dos votos. Portanto, a galera está com o Miller e está com o Chico, né, entendendo que essa pressão aí vai ser positiva para o time escapar do rebaixamento. Bom, vamos ficando por aqui. Encerramos o Gazeta Esportiva de hoje, homenageando Chad Gregor, vocalista e guitarrista da banda canadense Nickelback, que completa hoje 44 anos. Tchau pra você, tchau Miller, tchau Chico. Até amanhã no Gazeta Esportivo. Até amanhã.